receba cura, receba libertação na autoridade que há no sangue de Jesus. Quarta razão, a quarta razão é por causa da fé dos necessitados. Essa parte aqui é uma parte mais delicada, porque o que é fé? O que é fé, irmão Manuel? Fé é receber a informação e ir de encontro com a informação que eu recebi. Paulo, no ano 56, ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 10, o versículo 17, ele diz que a fé, ela só vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. O que é fé? Fé, em grego, é uma palavra chamada pistis. Eu recebo a palavra do Senhor e ela fica. A palavra do Senhor Jesus diz, vai a tal lugar, e eu vou. A fé é um despertamento daquilo que eu devo fazer. O texto que nós iremos usar como base para a quarta razão, por causa da fé dos necessitados, está em Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Tem muitos outros textos que vai falar sobre fé, mas eu quero usar essa mulher, a mulher do fluxo de sangue. A palavra do Senhor Jesus diz que ela ouviu falar de Jesus. Veja bem, a fé foi despertada. Ela ouviu falar de quem? Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo encarnado. Ela ouviu falar de Jesus, que Jesus estava curando. Essa mulher, ela é uma mulher rica, porque a palavra do Senhor Jesus diz que ela padeceu com essa enfermidade durante 12 anos, gastando todos os seus bens. Durante 12 anos ela acreditava que a medicina, que as autoridades, que os sábios da época resolveriam o seu problema. E a palavra do Senhor Jesus diz que ela perdeu tudo, mas de repente houve a notícia, o Messias chegou, e Ele está curando a todos, Ele está curando a todos. A palavra do Senhor Jesus diz que ouvindo falar de Jesus, disse consigo mesmo, olha o detalhe do texto, versículo de número 27, a palavra do Senhor Jesus diz, e ouvindo falar de Jesus, se levantou e dizia, se ela falava dizia, se o texto diz que ela falava dizia, ela falava para ela mesma, por quê? Porque ela não podia conviver no meio da congregação judaica, ela não poderia conviver no meio do povo, por quê? Porque senão ela seria apedrejada, o costume da época, a lei da época não permitiria. Então veja bem, onde está a batalha espiritual? Onde está a tua cura? Está na tua mente. Você tem que dizer para você mesmo, eu vou. Ela não podia conversar, ela não podia ficar no meio da sua parentela. Ela não podia ela tinha que ficar num lugar separado. Deixa eu falar uma coisa para você. Separado. O projeto de Satanás é separar. O projeto de Satanás é separar a igreja. Você está entendendo isso aqui? Qual o objetivo do coronavírus? Separa o pai da mãe. Separa o pai porque já é idoso. Tem que ficar distante dos netos. O costume, olha os costumes demoníacos voltando. Tem que ficar separado. Se ela tocar em alguém, esse alguém ficará leproso também. O fluxo de sangue vai correr sobre essa pessoa também. Então a situação era tão grande. Olha a situação aqui, querido. Olha a situação aqui. Se ela entrasse no meio da congregação judaica, ela seria apedrejada. Olha a situação do coronavírus. Tem que ficar separado. Tem que ficar isolado. Olha o costume de Satanás voltando. Olha o costume de Satanás voltando para o meio do povo de Deus, um povo que foi comprado, não será, um povo que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz que nós não fomos comprados, não seremos, não, irmão, não fomos comprados com preço de prata nem de ouro, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. O objetivo de Satanás é separar a família. O objetivo de Satanás é separar as pessoas.
mas na autoridade que há no sangue de Jesus Cristo, eu ministro sobre a tua mente. Diga consigo mesmo, como disse aquela mulher do fluxo de sangue. Ela dizia, por que ela dizia para si mesma? Se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu sararei. Fala para você mesmo, vence essa barreira. O apóstolo São Paulo escreve a segunda carta de Paulo aos Coríntios, dizendo no capítulo de número 10, versículo de número 4, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais. O que são as armas carnais? Andar pelo que eu ouço, andar pelo que eu penso, andar pelo que eu vejo, andar pelo que me falam. Paulo escreve a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9, ele diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tema, levanta a cabeça, fale para Satanás ouvir. Esse problema não vai me parar, essa deficiência não vai me parar, essa dor de cabeça não vai me parar, esse escorrimento no nariz não vai me parar. Satanás está querendo separar você da sua família. Satanás está querendo separar você para você entrar numa depressão. Ela diz, olha a fé sendo despertada, ela diz consigo mesmo: se eu tão somente tocar, Manuel, como eu toco, mande Satanás sair, dobre o seu joelho, peça no nome do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 13, ele diz: e tudo que vós pedides em meu nome vos será feito. Capítulo 14, versículo 14, e tudo que vós pedides em meu nome será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. Manuel, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Plante isso, fale consigo mesmo: eu não aceito, eu não quero. Determine, ore, jejue, leia a palavra, mergulhe na palavra. A palavra do Senhor Jesus diz que ela venceu aquela multidão, ela passou por baixo e tocou na orla do Senhor. Eu quero te falar uma coisa sobre a multidão. A multidão empurrava, a multidão apertava, a multidão empurrava, a multidão pressionava. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que está acontecendo? A multidão está apavorada, a multidão está com medo. As informações aí da mídia, as informações da mídia não sai de casa. Satanás, ele está operando no meio desse povo. Satanás está operando no meio dos filhos da desobediência. E você está atentando para pessoas que falam, pessoas que não servem ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você: essa mesma mídia patrocinou, divulgou, propagou. Essa mesma mídia propagou as portas do fundo, você lembra disso? Onde falaram que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fazendo um papel de homossexual. Essa mesma mídia propagou nos carnavais. Essa mesma mídia propagou. Você está acreditando no que aqueles que se dizem sábios, intelectuais, inteligentes, você está acreditando em alguém que não tem aliança com o sangue de Jesus. O que você está fazendo? O que os pastores estão fazendo? O que os líderes estão fazendo? Eu não digo a todos os líderes, eu não digo a todos os que presidem, mas a maioria que vai servir a ceia do Senhor com máscara, porque não pode tocar nos irmãos, sendo que nós somos o corpo de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que o coronavírus, você acha que uma deficiência toca no corpo do Senhor? Já pensou Jesus à destra do Pai, com a mão mirrada, cego? Porque talvez você seja o braço do Senhor, porque você é o corpo dele, é membro do corpo dele. Já pensou Jesus
com um braço deficiente. Você já pensou nisso? Deixa eu falar uma coisa para você. Você está acreditando, você está abraçando a ideia de alguém que não tem aliança com o Senhor, de alguém que não aceitou. Jesus comprou essa geração com o sangue dele. Não foi com preço de prata, nem de ouro, nem de dólar, nem de euro. Jesus os comprou com o sangue dele. E eles não querem, eles não aceitam. Eles não aceitam essa compra. Eles não aceitaram. Eles não aceitaram a transportação do reino das trevas para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. Paulo diz que nós fomos transferidos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E você está acreditando. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Vença essa multidão e toque. De repente Jesus desperta e diz: alguém me tocou. E um dos discípulos vira para ele e fala: mestre, a multidão te aperta. As notícias, sabe? As notícias. E os crentes com medo. Deixa eu falar uma coisa para você. A multidão te aperta, a multidão te sufoca, a multidão te empurra e tu perguntas: quem me tocou? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero ministrar sobre a tua vida poder na tua oração. Eu ministro o sangue de Jesus sobre cada palavra. Você que não está conseguindo orar, eu ministro o sangue de Jesus sobre o teu psique. A palavra que sair da tua boca vai sair na autoridade do sangue de Jesus Cristo. Jesus, a partir de agora, na autoridade do sangue de Jesus Cristo, está recebendo o teu jejum, a tua oração, os teus minutos de meditação na palavra do Senhor. Eu ministro a autoridade que há no sangue de Jesus sobre cada palavra que você sair. Toque nele. O que é fé, irmão Manuel? Fé é o despertamento e crer é o ir. Vá orar, vá ler a palavra, vá viver um novo tempo na autoridade do sangue de Jesus. A palavra do Senhor Jesus diz, ainda falando sobre a quarta razão, em Marcos capítulo 7, versículo de número 24 a 30. Uma mulher que não tinha aliança com o Senhor, a mulher cananeia, ela ouviu falar de Jesus, sabia que Jesus ia passar por ali e disse, no meio da multidão ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra diz que Jesus continuou andando. Jesus, ele continuou andando. Jesus ouviu, mas não ouviu. Jesus, e ela continuou gritando: tem misericórdia de mim. E a palavra do Senhor Jesus, tem uma hora que o clamor daquela mulher chamou a atenção dos discípulos, e os discípulos viram para Jesus e falam: mestre, atende-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Oh, aleluia! Alguém que não tinha aliança. Ela era cananeia. Essa mulher era cananeia. Essa mulher não tinha participação na aliança. Ela não tinha participação do compromisso com o Senhor. E a palavra do Senhor Jesus diz que os discípulos viram para ele e falam: mestre, atende-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus vira para ela e ela diz: mestre, eu tenho uma filha que se encontra miseravelmente endemoniada. Você está ouvindo isso daqui? Ela estava miseravelmente endemoniada. E a palavra do Senhor Jesus diz, primeiro Jesus, olha o detalhe, primeiro Jesus faz de conta que não ouve. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é muito inteligente, ele quer saber até onde você vai. Você está disposto a abrir mão de tudo que você aprendeu, de receber um renovo na mente? A fé é isso. A fé não é contar com as experiências ou com as religiões, com o que eu aprendi ontem. É contar com a informação que eu vou receber hoje. Jesus disse, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 18. Jesus diz: vê depois como ouves, porque a forma que você ouvir, a forma que você aprender, determinará o que você será. Você está sendo exatamente o que você aprendeu, mas Jesus está despertando a tua mente, despertando a tua fé essa noite para você fazer diferente. Ela era cananeia, ela não fazia parte da aliança judaica. Jesus até aquele momento não veio para ela, Jesus veio para os judeus.
mas ela abriu mão. Ela abriu mão. Jesus fez de conta que não ouviu. Talvez você esteja nessa manhã, você veio de uma religião que não faz parte do que Jesus fez. Mas o Senhor Jesus está dizendo nessa manhã: eu estou te ouvindo. Transforme, não se apegue ao que você aprendeu, a costume de padre, a costume de espiritismo, da umbanda, a costume de pastor, de bispo, a costume de missionário, de diácono, daquele líder que você se apegou. Jesus disse: vê depois como ouves, porque a forma que você ouvir determinará o que você será. Nós estamos na quarta razão. A palavra diz que Jesus vira para ela, Jesus está provando, vira para ela e fala: não é justo tirar o pão da boca dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Às vezes, queridos, a tua necessidade precisa de alguns comportamentos vistos de Jesus. Jesus está vendo até onde você irá. O que você quer? Vai permanecer desse jeito? Eu aprendi do irmão fulano, do cantor fulano, do padre fulano, do pastor fulano, do apóstolo fulano. E Jesus está falando: não é desse jeito. Eu aprendi do pai de santo, como dizem, do padre. Deixa eu falar uma coisa para você: você está perdendo tempo. E Jesus está te convocando para algo novo. Jesus quer algo novo com você. A palavra diz que ela abandona todos os seus costumes e diz: mas também, Senhor, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa daqueles que têm participação. Olha aqui para mim. Talvez você esteja pensando aí: quem é esse? De onde surgiu isso? Posso até ser chamado disso ou daquilo. Quem é esse? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é esse cara que nem se preparou para falar de Jesus? Está falando de uma forma, com uma colocação errada. Ele tem um português. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero saber como eu falo, como eu me expresso. Eu não quero saber se eu grito, se a baba voa quando eu estou falando. Quero saber uma coisa: Jesus, ele quer mudar a tua vida. A palavra do Senhor Jesus diz, em Romanos capítulo de número 10, que todos que invocar o nome do Senhor será salvo. Você vai ficar desse jeito? Porque você não concorda com A e B. Invoca o nome do Senhor. O nome de Jesus Cristo é salvação. E salvação é cura, resgate, libertação, bem-estar e prosperidade. Amém? Abrace a palavra do Senhor. Busque Jesus. Jesus quer mudar a tua vida. Irmão Manuel, é porque você age dessa forma. A palavra diz que Jesus vira para ela e diz: mas não é justo tirar o pão da boca dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Olha a humilhação dessa mulher. Mas Senhor, também é necessário que os cachorros, olha o que Jesus diz: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e deitá-los aos cachorros. Aí ela vira e fala: mas os cachorros também se alimentam das migalhas. Vou falar uma coisa para você: transforme, não se apegue, viva o que Jesus tem para você. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo de número 12, ele diz que: e não vos conformeis com esse mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo. O mundo jaz no maligno. O sistema do mundo você já sabe, é trevas, é sombra da morte, é dor, tristeza, opressão, depressão, humilhação. E onde Satanás mais prende as pessoas é aqui. O mundo jaz no maligno. Paulo disse: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Amém? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, faça diferente. Abra mão do que você aprendeu, desfrute. Aí Paulo diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E só assim experimentareis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que transformar.
porque o sistema é satânico, a mídia é satânica, o que estão fazendo é satânico. E a palavra está dizendo: transforme, se levante, reaja, e só assim experimentareis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mulher cananeia, ela transformou. A mulher do fluxo de sangue, ela transformou. Paulo diz para nós transformarmos. Vou falar uma coisa para você, querido. Escute isso, por gentileza. Jesus vira para aquela mulher do fluxo de sangue e diz: filha, grande é a tua fé, vai, porque a informação, o despertamento, o renovo da tua mente te salvou. Vai, porque a tua fé te salvou. Amém? Vai. É difícil, é muito difícil, não vai ser fácil, mas transforme, acredite na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos para a quinta e última razão. Quinta e última razão para receber cura ou para ministrar cura. Quinta e última razão está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 11. Lucas, capítulo de número 13 e versículo de número 11. A palavra diz que Jesus entra na sinagoga e ali está uma mulher com um espírito de enfermidade. Eu encontro muitas pessoas, muitos líderes, que eu tenho que orar por eles, que não concordam com um ensinamento como esse. Mas a palavra diz em Lucas capítulo 13 e versículo de número 11 que Jesus entra na sinagoga e ali estava uma mulher com um espírito, abre aspas, espírito de enfermidade. Narre bem isso daqui, dê ênfase para isso aqui. A quinta razão é: Jesus entra na sinagoga e havia ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fecha aspas. Fecha aspas. Um espírito de enfermidade. E andava encurvada por 18 anos. 18 anos. A quinta razão é: toda enfermidade é um espírito, é um demônio. Toda enfermidade é demoníaca. A palavra do Senhor Jesus diz em Atos, capítulo de número 10 e versículo de número 38. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo. Olha bem isso daqui. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. De onde vem a enfermidade? De onde vem as doenças? De onde vem a ansiedade, a preocupação? De onde vem? Atos 10, 38 está dizendo que vem do diabo. Jesus andou curando a todos os oprimidos do diabo. Atos capítulo de número 19, versículo de número 12. Paulo está em sua terceira viagem missionária. Paulo está em Éfeso. E Paulo começa a pregar naquele lugar. E a obra cresceu muito, não dava tempo para ele visitar todos os irmãos. Paulo, a saber, é um construtor de tendas. E ele amarrava um lenço sobre a sua cabeça para o suor que caía do seu rosto. O sol era muito quente naquela época. E o suor, para não cair no seu rosto, ele amarrava um lenço para o suor não cair sobre o seu olho. E a palavra diz que ele não tinha muito tempo para visitar todos os irmãos. O que os irmãos faziam? Eles pegavam os lenços e levavam até os enfermos. Atos 19, o versículo 12 diz: e as enfermidades fugiam deles. As enfermidades fugiam deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Se fugiam, olha, as enfermidades fugiam. Versículo 12 do capítulo 19 de Atos. As enfermidades fugiam. Se fugiam, porque eram vivas. Era um espírito. Era um demônio. Interpretação do texto básica. E eles colocavam os lenços sobre os enfermos. E as enfermidades fugiam deles. Se fugiam, era um espírito. É um demônio. A palavra do Senhor Jesus diz que Jesus entra naquela sinagoga e aquela mulher que tinha um espírito de enfermidade andava encurvada. Veja bem,
andava encurvada. Ela andava encurvada. Peraí, irmão Manuel, mas andar encurvada, e Lucas faz questão de dizer, de forma que não podia olhar para o alto. Mas não é uma enfermidade, não é uma dor de cabeça, não é uma pressão alta, não é um AVC que ela sofreu. Irmão Manuel, não é uma diabetes, não é uma enfermidade. Deixa eu falar uma coisa para você, não é uma enxaqueca. Para um demônio, para um espírito, não há diferença de você estar deficiente ou você estar com a enxaqueca. Para o espírito de enfermidade, não há diferença de você estar cego de um olho ou cego dos olhos, ou mudo e surdo, ou estar com dor de cabeça, com diabetes. Para ele, não há diferença. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que para ele não há diferença? Porque ele não tem misericórdia, ele não tem piedade. Ele é as trevas, ele é a sombra da morte. Nele não há misericórdia. Para ele não há diferença. A palavra diz que ela tem um espírito de enfermidade, no versículo 11. E diz que ela andava encurvada, ela era deficiente. De forma que não podia olhar para o alto. Jesus chama para frente, ora por ela, e de imediato ela se levanta e fica de pé. Mais uma vez os escribas e fariseus se levantam e diz para Jesus, não é lícito curar no sábado. Jesus diz, mas é lícito deixar essa filha de Abraão, que há 18 anos padece, sendo oprimida pelo diabo. Isso está no versículo 16. De onde vem a deficiência? De onde vem a enfermidade? De onde vem a dor? De onde vem os males? A palavra está dizendo que é um demônio, que é um espírito. Não convinha curar essa filha de Abraão, que há 18 anos era oprimida pelo diabo. Ela era deficiente. O versículo 11 diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Jesus fala no versículo 16 do capítulo de Lucas, capítulo 13, versículo 16, que ela era oprimida pelo diabo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que enfermidade em grego é um espírito chamado asteneia? Asteneia, ele causa dor. Asteneia, ele causa preguiça. Ele causa deficiência. Ele causa opressão, depressão. Ele causa uma mente debilitada para entender as coisas. Enfermidade em grego é uma palavra chamada asteneia, é um demônio. Todas as enfermidades são obra satânica. E eu quero ministrar nessa manhã, na autoridade do sangue de Jesus Cristo, que isso que está oprimindo você, que não permite você entender o que está sendo ministrado, na autoridade que há no sangue de Jesus, o espírito das trevas, espírito de asteneia, na autoridade que há no sangue de Jesus, eu te digo, saia dessa vida. Espírito da preguiça, espírito da opressão, da depressão, espírito das trevas, da autoridade que há no sangue de Jesus, em no nome de Jesus Cristo, eu te digo, sai dessa vida. Tu que está causando depressão, tu que está causando suicídio, está colocando na mente dessa pessoa para ela suicidar-se, na autoridade que há no sangue de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai e não volta nunca mais. Queridos, a quinta e última razão é porque toda deficiência, toda enfermidade é um demônio, é um espírito. Como que eu venço isso? Tiago 4:7 diz, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir? Resistir não é uma palavra no singular, não, é no plural. Resistir é persistir, mandando sair, orando, jejuando, meditando na palavra, usando as armas que eu tenho. O que, irmão Manuel? Agora que eu sei que é um espírito, eu vou orar e vou jejuar, vou meditar na palavra em cima disso. Use as armas que Deus te deu. Tiago diz, e sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele entra. Se Tiago está dizendo para resistir que ele vai fugir, é porque ele tem que sair, é porque ele entra. Mas você resistindo na oração, no jejum, na meditação da palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor colocar a tua mente para fazer, faça, e o diabo tem que sair.
Amém? Na autoridade que há no sangue de Jesus Cristo. A palavra diz em Marcos capítulo 5 que Jesus chega em Gadara. Jesus chega em Gadara e havia um demônio ali naquele homem, naquele gadareno, que fez ele perder o prazer de conviver na família, em família. E ele disse que ele já morava nos sepulcros, se alimentava de restos humanos. Ele já morava em cemitérios. E a palavra do Senhor Jesus diz que quando Jesus pisa em Gadara, ele vem, se prostra de joelho e adora ao Senhor. Olha para mim, por gentileza. Satanás adora o Senhor, ele presta culto. Quando o Senhor Jesus está no deserto, e Satanás tentando o Senhor, vira para ele e diz: olha, eu te dou todos o reino desse mundo, se prostrado tu me adorares. Jesus vira para ele e diz: mas está escrito que só ao Senhor, teu Deus. Deus é Deus de Satanás. Satanás não pode. Satanás presta culto a Deus, presta conta a Deus. Quem lembra de Jó, capítulo de número 1? Quando a reunião é no céu, o culto é no céu, e lá estava Satanás, prestando contas. E o Senhor Jesus disse: de onde vieste? Ele diz: eu venho de percorrer a terra. Ele está no céu prestando cultos. Jesus lança quando está sendo tentado: só ao Senhor teu Deus, só ao teu Senhor prestará culto. Deus é Senhor do diabo, o diabo não pode, não existe adversário para o teu Deus. Use as armas que o Senhor te deu, use as armas. O que, irmão Manuel? Medite na palavra, ore, jejue, busque ao Senhor. A palavra do Senhor Jesus diz em Marcos 5 que quando Jesus pisa em Gadara, ele vem adorando ao Senhor e dizendo: o que fazes aqui antes do teu tempo, Jesus Nazareno? Vieste nos atormentar antes do teu tempo. Ao versículo 8 diz: porque dizia, sai dele. A palavra diz, porque dizia. Se dizia, é porque Jesus não falou só uma vez, ele é teimoso. Tiago disse: se resistir. Jesus disse: porque dizia, é porque ele é teimoso. Sai, eu não aceito. A palavra diz: não vos conformeis com isso, transforme, busque ao Senhor. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Amém? Assista essa mensagem, acesse lá no YouTube, Manuel Torres, amém? Acesse lá, Manuel Torres, dê lá um joinha, assista. Se quiser tirar dúvidas sobre essa palavra, se quiser tirar dúvidas sobre essas palavras, sobre ensinamentos, qualquer dúvida a respeito da palavra do Senhor, a respeito de qualquer assunto, o meu contato é DDD 11 9 4808 8362, DDD 11, São Paulo, 9 4808 8362. Seja curado hoje, ministre cura hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja sobre a tua vida, que a cura seja para hoje na tua vida, no nome do Senhor Jesus.